Agora vamos para a palavra. O tema da mensagem desta noite de sábado já foi anunciado, o tema encarando o opressor, encarando Satanás, encarando o nosso inimigo. Vejamos o que é que o Senhor nos diz aqui. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Quantos podem glorificar a Deus em suas casas agora? Quantos podem exaltar a Deus pela palavra? Quantos podem passar a glória para o Deus de Israel? Quantos podem glorificar, exaltar o Senhor, o Deus vivo, o Deus Criador dos céus e a terra, nessa noite de sábado? Quem crê nessa palavra, glorifique a Deus. Quem crê que Deus tem uma palavra para nós outros nesta noite? Quem crê que Deus tem algo poderoso para nós nesta noite? Vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo aquele que vive e reina para sempre. Deixa eu mandar uma palavra aqui para o irmão aqui que está tentando ligar. Deixa eu dizer a ele aqui que eu estou no ar, né, para não atrapalhar, né, certo? Glória a Deus, ligo já. Oh, glória. Deus seja louvado. Para não atrapalhar aqui a transmissão, tá certo? Eu estou mandando dizer para ele que eu falo já com ele no nome de Jesus, tá bom? O irmão que está tentando falar comigo. Amém, ó, estou no ar. Falo já. Assim que eu sair. Eu esqueci de desligar aqui uma pessoa ligando, tá? Pois bem, quantos desejam a palavra de Deus? Quantos aceitam a palavra? Quantos glorificam a Deus? Quantos recebem a Mandagachúria? Levante a mão comigo e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Diz assim a palavra de Deus. Depois, vou ler novamente. Foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Quem é que vai falar com Faraó? Moisés e Arão, dois irmãos. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. É aqui onde Deus vai falar conosco nesta noite de sábado. É aqui onde Deus vai lhe preparar para um domingo na presença de Deus. Seja no culto das 9, seja no culto das 17 ou das 19 horas, aqui no Templo Central. Como foi que Moisés encarou o Faraó? Como foi esse contato? Quais foram as primeiras palavras que eles disseram a Faraó, para eles poderem começar uma grande obra? Em primeiro lugar, eles enfrentaram o inimigo opressor com aquilo que Deus falou. Quer encarar Satanás, irmão, de frente? Comece assim. Diga para Satanás o que foi que Deus disse. Diga para Satanás, apresente a Satanás o que foi que Deus falou. O diabo tem medo daquilo que Deus falou. Ele tenta distorcer aquilo que Deus falou, porque ele sabe que o que Deus falou tem autoridade, viu? Ele sabe que o que Deus falou tem poder, tem legalidade e se cumpre. Então o diabo tem receio do que Deus falou, porque o que Deus falou não volta vazio. Diz que Deus vela por sua palavra para cumpri-la, e tudo que ele pronuncia de sua boca fará o que lhe apraz. Acontecerá exatamente como Deus falou. Então Moisés chega para
Faraó ao lado de Arão e diz: assim diz o Senhor. Você vai enfrentar o diabo com o que Deus falou. Não tente enfrentar Satanás com outra voz, com o seu diploma, com a sua posição, com a placa de sua igreja, com a influência de sua família, com a sua influência política, com a sua saúde e seu vigor. Não tente brigar com o diabo com essas coisas. Essas coisas, irmãos, são passageiras e não têm poder nenhum. Compreendeu? Seu nome não é grande coisa. Tem poder nenhum diante do diabo. Não adianta dizer: Satanás, assim eu te digo. Satanás, assim diz a minha igreja. Satanás, assim diz os livros da minha biblioteca. No meio desses livros, só existe um que expulsa o diabo. É esse livro que está aí diante de você agora. Enfrente o diabo com isso. Ele chegou a Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então eles chegaram para Faraó apresentando logo a credencial celeste, a credencial da palavra. Em outras palavras, eu não estou aqui, nós não estamos aqui, Faraó, por nós mesmos. Nós estamos aqui por causa de uma palavra que Deus disse. Por que você é crente? Por causa do assim diz o Senhor. Por que você é pastor? Deve ser por causa do assim diz o Senhor. Tu sabes por que é que tem um bocado de pastores aí que eu não sei nem por que se chamam pastores? Um bocado de profetas que eu não sei nem por que são chamados de profetas? Porque eles não ouviram o assim diz o Senhor. Sabe por que eles agem do jeito que agem? Não ouviram o assim diz o Senhor. Eles foram fiados ou confiados nos seus próprios talentos. Você sabe que existem pastores aí que não ouviram nada do Senhor e andam dizendo que ouviram. Existem pregadores, irmãos, que vão para as igrejas, já aconteceram isso. E antes deles irem, eles pesquisam a vida dos membros daquela igreja nas redes sociais. Aí quando chegam ali, inventam de que estão profetizando. E isso foi descoberto, já aconteceu. Esses não ouviram nada de Deus. Esses querem se promover em cima do que eles descobriram nas redes sociais. Não derem atenção. O pastor, o enviado de Deus, quando vai enfrentar o diabo, ele coloca a palavra de Deus na frente. Olha como foi que eles disseram: assim diz o Senhor. Eles poderiam ter chegado para Faraó e terem dito assim: Faraó, eu me chamo Moisés, e aqui se chama Arão, eu pertenço à tribo tal, eu fui criado aqui no Egito, eu tenho diplomas de pessoas da alta corte egípcia. E poderiam terem tentado se aproximarem de Faraó com essas prerrogativas. Mas eles entenderam que isso não valeria nada. Aleluia. Entenderam que esse tipo de apresentação não iria resolver, porque ali era uma briga espiritual. E a briga espiritual tem que começar
a ser enfrentada com o assim diz o Senhor. Meu irmão, não forge, não invente, não confie em você mesmo. Confie no que Deus diz. Se enfrenta Faraó com assim diz o Senhor. Então eles enfrentaram primeiramente Faraó com o que Deus falou. De calabachaia. Diga comigo, eu sou crente porque Deus, por causa do que Deus falou. Não é porque você simpatizou da igreja. Se você for crente porque simpatizou da igreja, no dia que você não simpatizar com essa igreja, você deixa de ser crente. Você não é crente porque alguém te convidou para ir para a igreja necessariamente. Se você for crente só porque alguém lhe chamou, no dia que essa pessoa for embora ou morrer, você deixa de ser crente. Por isso que muitas pessoas se desviam. E por isso que eu tenho 34 anos de crente e nunca me desviei. A diferença é por causa de quê? Que você é crente. É pelo que Deus falou, por causa do que alguém falou. É por causa da cantiga que alguém entoou, da música que alguém cantou. Ou por causa da organização da igreja fulano de tal. Quer dizer que quando você for para uma igreja que não é tão bem organizada, aí você abandona? Sabe por que as pessoas morrem sem negar a Jesus? Só acontece isso por causa do assim diz o Senhor. Isso provoca em nós uma convicção de que a coisa é muito maior do que material, é espiritual. O assim diz o Senhor tem autoridade. Ponha isso na sua cabeça, meu irmão. O assim diz o Senhor derruba as muralhas, incomoda o inferno. O assim diz o Senhor apazigua a fúria do inimigo. E se não apaziguá-la e ele se enfurecer, é tempo perdido, Satanás. Por que eu faço essa live? Por causa do assim diz o Senhor. Por causa do que Deus pronunciou. Moisés e Arão chegaram diante de Moisés e disseram, olha Faraó, nós ouvimos uma voz. Essa voz veio de Eita, eu calabas. Está sentindo a presença? Glorifique aí em sua casa. Eu quero falar hoje o máximo que eu possa, o mais explicado possível. Olha, Faraó, nós ouvimos a voz de Deus. E é por causa dessa voz que nós ouvimos que nós estamos aqui. E o assim diz o Senhor na boca de Moisés agora, tinha acontecido em cima do monte. Lá no monte Deus disse, eu ouvi Moisés. Eita Deus poderoso. Estou sentindo a presença do Senhor aqui agora. Eita labachaia. Moisés, Deus falou para Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Moisés, eu desci do céu para livrar meu povo. Vai lá, Moisés, se une com teu irmão Arão e liberta meu povo. E se perguntarem quem te mandou, diga que o Senhor te mandou. Então ele inculcou aquilo. E quando chegou diante de Faraó, a primeira coisa que ele disse foi isso. Assim diz o Senhor. Agora interessante, preste atenção. Ele poderia ter dito assim. Assim diz a minha religião. Assim diz até o meu Deus.
Mas a primeira coisa que ele colocou foi o Senhor. Se ele tivesse dito o Deus, meu Deus, Faraó poderia ter dito, é mais um Deus, aqui eu tenho mais de 10. Mas o Senhor, em primeiro lugar, a palavra no original é Elohim, o Deus dos deuses, o Deus triuno, Rishuriagandá, Elohim, repete, Elohim, 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 ou seja, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é quem fala. Libas, Corianda, Bra, Candara, Cheia. Eu estou aqui por causa do assim diz o Senhor, por causa do que eu ouvi de Deus. Feliz é aquela pessoa que tem esse pensamento de Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Eu estou aqui, Senhor, porque tu me enviaste. Aí chega para o diabo e diz, olha, diabo, eu estou aqui por causa do que eu ouvi da parte de Deus. Levante a mão e diga, que eu vá, que eu venha, que eu suba, que eu desça, que eu compre, que eu venda, que eu sente, que eu me levante, que eu durma, que eu me acorde, por causa do que Deus falou. Eita, meu irmão, é muita coisa para dizer, é muita revelação para dizer. E eu nunca salto de um ponto para outro por questões homiléticas, eu salto de um ponto para outro quando Deus termina de me dizer. Essa palavra, irmãos, tem três maneiras que ele apresenta de enfrentar o inimigo. Eu estou na primeira. Eu não importo se eu posso dizer as 3 hoje ou se eu posso falar em outro dia as outras. O que importa é o Senhor terminar de me dizer. E eu quero perguntar para você. Você já parou para imaginar que as suas dificuldades, seu dia a dia tem que ser enfrentado com esse assim diz o Senhor? Por exemplo, alguém chegou para o pastor Kenneth Hagin e disse, pastor, eu quero me casar. Eu preciso me casar, eu não posso viver só. E o pastor perguntou a ela, você, porventura, está apoiada em alguma parte das escrituras para querer se casar? Sempre ele fazia isso. Pastor, não entendi. Você está apoiada em alguma parte das escrituras para querer se casar? Aí alguém chegou e disse, sim, eu estou apoiado. Está escrito, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, pastor, se Adão precisava de uma ajudadora, eu preciso também de um ajudador, do jeito de Adão, para não viver só. Agora você tem legalidade. Então você está credenciado para se casar. Eroshiaga sembreglochurigandaha. Seja todas as tuas atitudes sejam por causa do que Deus falou. Depois que eu li isso no livro do pastor Kenneth Hagin, no livro que ele escreveu sobre o poderoso nome de Jesus, eu estava na igreja e chegou um rapaz. Bispo, eu estou doente. Eu preciso de saúde. Eu lembrei-me do livro. Do assim diz o Senhor, eu disse, você tem alguma base nas escrituras, no que Deus falou, para pedir a Deus sua saúde? Ele parou para pensar, não entendeu, disse, vá sentar no banco. Pense um pouco.
se você tem alguma base nas Escrituras para querer sua saúde, para querer sua cura. Ele foi e veio e trouxe o texto. Se fosse você que está doente, você tem alguma base na palavra de Deus para querer saúde? Moisés, por que você veio a Faraó? Eu vim pelo que eu ouvi de Deus. Diria ele, eu estava pastoreando as ovelhas de Jetro, meu sogro. E Deus chegou no meio da sarça, que se queimava, e falou comigo. E mandou que eu viesse. Assim eu te digo, Moisés, vai lá. Eu ouvi o que o povo clamou, eu vi a dor do povo. Eu vou descer, eu desci para livrar o povo. Vai, Moisés. Eu sou contigo, Moisés. Eu vou te dar poder, Moisés, para ir ao Egito libertar meu povo. E esse assim diz o Senhor. Isso que Deus falou, cravou no coração de Moisés. E quando ele chega diante de Faraó, ele não tinha outra coisa para colocar na frente. Quando ele chegou de frente a Faraó, ele não tinha outra coisa a falar. A principal coisa a falar era o que ele ouviu de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer para você, que diferença faz na sua vida o que você ouviu de Deus? Sabe por que eu sou pastor, pregador do Evangelho? Estou pautado no que Deus disse em sua palavra. Promessas de Deus na palavra para mim. Todos os meus projetos eu submeto ao que Deus falou. Esta semana alguém chegou aqui na igreja e conversando comigo eu apresentei, já falei aqui algumas vezes até, eu tenho 2 sonhos a realizar. Na verdade, são vários sonhos que a gente tem, né? Eu poderia aqui ditar 2 ou 3 sonhos que eu tenho na minha vida para realizar, mas eu queria realizar essas coisas pelo menos até os 60 anos. Pelo menos até os 60 anos. Eu tenho 48. E eu creio que Deus pode me dar esses sonhos. Primeiro sonho que eu tenho. Primeiro sonho. Sonho de comprar um pedaço de terra e construir uma vila de casas populares. Umas 10 casas. Para quê? Aquele irmão que ficou desempregado, não tem como pagar um aluguel. Ele chegar e eu entregar a chave de uma casa popular por 1 ano e ele assinar, para passar 1 ano ali sem pagar nada. Ele irá pagar só a taxa de água e de luz. Ele fica 1 ano ali, mesmo que ele consiga um emprego no outro mês. Ele tem ali 1 ano, 6 meses para ficar ali. Isso o tempo a gente decidiria, até ele se equilibrar. Quando ele se equilibrar, aí ele entrega a chave da casa e vai para a casa que ele alugou. Tem um sonho muito grande. Um sonho de fazer isso. Outro sonho que eu tenho. Comprar outro pedaço de terra e fazer um local para colocar animais abandonados e colocar alguém para cuidar desses animais, alimentando, cuidando, ter um convênio com algum órgão para vacinar, ajudar. Você está entendendo isso que eu estou falando? Mas que sonho é esse? Esses sonhos são baseados por causa da palavra.
como Moisés. Você perguntar, bispo, você tem um texto na palavra que você possa basear esses sonhos? Você também poderia perguntar, qual é o terceiro? Esse terceiro eu não vou falar. Esse terceiro ainda é um segredo, porque se eu falar agora, algumas pessoas podem achar desnecessário esse sonho. E eu não vou falar, não vou publicar isso. Mas tem um terceiro sonho grande, entendeu? Agora, o que a palavra de Deus diz para mim quanto a isso? O que é que a palavra de Deus diz? Diz assim, se crerdes e se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Se quiserdes e se me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Então, eu estou pautado na palavra. Estou ou não estou? Estou pautado na palavra ou não estou? Às vezes alguém diz o seguinte, por que essas igrejas são tão arrumadas? Você que é pastor, você que critica o seu pastor porque ele investe no templo da igreja? Então eu pergunto a você, você sabe que se ele estiver pautado na palavra, não tem quem peça? Se ele vê que Deus diz, minha é essa casa, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabe que se apegar essa palavra, se ele se apegar, não tem no mundo quem arrete seu pastor. Não tem quem impeça dele vencer. Então, o profeta Moisés, quando chega diante de Faraó, ele coloca logo a palavra de Deus na frente, meu filho. Eu vim por causa da palavra. Quem sabe com isso ele queria dizer até, se fosse por causa de mim mesmo, eu não viria. Porque ele não queria ir, não. Moisés só foi pelo que ouviu de Deus. Porque ele resistiu. Era grande demais a tarefa para Moisés. Mas quando ele ouviu aquela voz lhe convenceu. Meu irmão, e essa palavra, quem rege tudo. Quando Deus emitiu sua palavra lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz, Deus disse, haja luz, e a luz houve. Haja luminares, luminares vieram. Quando Deus disse, façamos o homem, tudo foi feito. Quando Deus deu ordem aos mares para produzirem peixes e todo tipo de vida marinha, eles produziram. Você sabe por que seu pé de caju não produz laranja? Por causa de uma palavra que Deus disse. Tudo conforme sua espécie. Aleluia. Aleluia, de calabaçúria. Você sabe por quê que seu gatinho não produz cachorrinho? Porque é tudo conforme sua espécie. Foi uma palavra que Deus pronunciou. Laranja produz laranja. Banana produz banana. Não tem outra forma. Tem aquele tipo de enxerto e tudo, mas não é. É enxertado. Plante o pé de laranja, espere nascer manga para ver. Não, bispo, se eu enxertar, você enxertou, então já não é mais a fruta. É uma manipulação. Tudo bem, pode acontecer, Deus deu inteligência ao homem para fazer essas coisas. Mas não produz. Não dá certo. Não nasce animais de gente. Não nasce gente de animais. Por causa de uma palavra que Deus, quando criou tudo, disse, olha, a terra produza tudo, conforme sua espécie. Então, é a palavra quem rege Moisés. Ele vai ali por causa do que ele escutou. Meu irmão, deixa eu falar para você, entenda isso. Essa maneira de viver a vida, conforme o que Deus falou, irmão, tem resultado. Quando você leva seu casamento dentro do que Deus falou, ele não tem separação. Não tem quem separe você.
Se você e seu esposo levarem a vida casados como Deus falou, por causa do que Deus falou, se você disser eu estou casado baseado no que Deus falou, não tem que separar, irmão. Não tem cão, não tem demônio nessa terra que possa resistir. Você está entendendo? Não há quem possa resistir. Tem mais alguém ligando. Eu vou dizer que não me ligue, por favor, porque tem gente me ligando aqui e é de Moçambique, você sabia? Eu fiz errado aqui porque eu não desliguei aqui tudo para poder... Deixa eu ver se eu consigo aqui falar com essa pessoa, para essa pessoa não me mandar mensagem, tá certo? Por enquanto eu termino essa palavra aqui, tá entendendo? Deixa eu digitar novamente aqui, porque essa palavra tem que ser terminada, viu? Tem que ser terminada, viu? Deixa eu escrever, eu ligo depois que sair do ar. Pronto, tá bom, entendeu? Para ver se essa pessoa não vai me ligar, entendeu? Então preste atenção aqui. Se você pautar a sua vida no que Deus falou, se seu casamento for dentro disso, você está entendendo o que eu estou falando? Se seu comércio, você começar a colocar a palavra de Deus lá dentro. Olha, isso aqui Deus me deu e eu vou dizimar de tudo. Isso aqui que Deus me deu, eu vou dizimar, por causa do que diz a palavra. E a palavra diz que se eu dizimar de tudo isso aqui, do meu comércio, eu serei abençoado, serei cheio da graça. E todas as famílias da terra me chamarão felizes. Ah, meu irmão, seu comércio vai ser diferente, seu casamento vai ser diferente se você levar tudo do jeito que Moisés disse. Faraó, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Quem está mandando é Deus. Eu não estou aqui por causa de uma convicção pessoal. Eu estou aqui por causa do que eu ouvi. Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Queridos, a mesma coisa acontece com alguém que escuta direitinho a palavra. Aquele crente que pega uma live especial como essa e diz, meu Deus, eu vou pegar essa palavra, eu vou segurar essa palavra. Para mim, esse crente vai se firmar, irmão, não tem quem tire ele da presença de Deus, não tem quem tire ele da casa de Deus, não tem quem impeça essa pessoa de congregar, porque ele congrega por causa do que ele ouviu de Deus. Por que você vai para a igreja? É porque o pastor cobra? É por causa dos seus compromissos, você tem lá, tem um cargo? Meu irmão, não é isso que deve lhe convencer a ir para a igreja. Você deve ir por causa do que disse Deus. Bota isso na sua cabeça. E o que foi que Deus disse concernente a congregar? Está escrito, congregai-vos. Não abandonem a vossa congregação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por causa disso que eu devo congregar. Você lembra de Cornélio? Como foi que Cornélio se converteu em Atos capítulo 10? Está lembrado? Aquele Cornélio, irmãos, ele era um religioso tremendo. O cara era bom. Dava esmola, orava a Deus. Ele cria em Deus, ele fazia contato com Deus, ele orava a Deus. Ele tinha tudo de Deus, ele só não tinha uma coisa de Deus. Ele só não tinha Deus. Ele tinha tudo para agradar a Deus e agradava a Deus, ele só não tinha Deus. Pode alguém agradar a Deus sem ser de Deus? Isso parece até uma utopia, mas é verdade. Alguém pode agradar a Deus, servir a Deus sem ser de Deus. Deus disse, olha, eu ouvi tua oração, eu escutei a oração, eu recebo as esmolas desse rapaz. A caridade que ele faz, eu recebo. Ele faz tudo correto. Mas Deus vai lá e fala com Pedro, Pedro, vá pregar para Cornélio.
E Pedro foi. Por que Pedro foi pregar para Cornélio? Ele até resistiu. Pregar para Cornélio? Pregar para um gentio, Senhor? Aí Deus disse, não resista, vá pregar para o gentio. Vá pregar para ele. Por que Pedro foi pregar para Cornélio? Por causa do assim diz o Senhor. Pode olhar que tudo é dentro disso. Tudo é dentro do assim diz o Senhor. Ele não queria ir. Deus está revelando muita coisa. Ele não queria ir, gente. Mas quando Deus disse, não considere as coisas do seu jeito. Não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Aí ele foi. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele chega e prega para Cornélio. Aí Cornélio estava disposto a ouvir o quê? O assim diz o Senhor. O que é que Cornélio diz? Cornélio diz o quê? Cornélio diz assim, todos estamos aqui, na presença de Deus, para ouvir o que da parte dele foi enviado. Está lá em Atos 10. Olha a disposição agora do Cornélio para ouvir o assim diz o Senhor. Todos estamos aqui, dizia Cornélio a Pedro, para ouvir o que da parte de Deus nos foi enviado. Então eles sentaram e começaram a escutar. O texto diz que Pedro falou. E quando Pedro estava no fim da mensagem, aí lá no fim de Atos 10 diz, e tendo eles ouvido a palavra, está entendendo? E tendo eles ouvido a palavra, o assim diz o Senhor, está escrito lá. Aí diz que sobre eles, sobre todos que estavam na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo, como pode cair agora em sua casa. E diz que todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. O que foi que moveu ali a casa de Cornélio? O assim diz o Senhor. Gente, é o que Deus fala que deve nos levar a qualquer lugar. Deve nos levar a fazer qualquer coisa e sempre dá certo. Quando é debaixo do assim diz o Senhor. Quer ver outra coisa? Lembra daquela pescaria que não deu certo? Os discípulos passaram a noite no barco, em alto mar, homens experientes com a pescaria, e nada pescaram. A noite inteira, sem pescar nada. Nada conseguiram pegar. Então Jesus falou que eles voltassem para pescar. Aí eles disseram o seguinte, Pedro disse, Senhor, eu passei a noite inteira, estou cansado, tentei pescar, mas não pesquei, e tu me mandas voltar. Mas, disse Pedro, por causa do que tu disseste, aleluia, por causa do que tu falaste, eu vou lá e vou jogar as redes de novo. E ele foi, debaixo do assim diz o Senhor, de fato do que Deus falou, debaixo do que Deus ordenou. E o que foi que aconteceu? Vieram tantos peixes que as redes não suportavam, as redes
se rasgaram, porque eles estavam debaixo do que Deus falou. Eu quero terminar esta palavra dizendo o seguinte: Moisés tinha razão de ir a Faraó, porque ele ouviu a voz de Deus. Moisés tinha direito de ir sem temor, por causa do que Deus falou. Eu tenho a obrigação de viver tranquilo, em paz, porque eu sei o que Deus falou. Você tem a obrigação de aceitar Jesus, porque Jesus falou que você precisa se converter. Você tem a obrigação de ser fiel. Se você não for, aí Deus cobra de você. Viu? Se você não for fiel, tem um preço a pagar. Por causa do assim diz o Senhor, por causa do que Deus falou e por causa do que você sabe que está escrito. Qualquer caminho torto que você pegar na sua vida, sabendo o que está escrito, é por vontade própria. E se você escolher um caminho tortuoso para a sua vida, conhecendo o que está escrito aqui, você caracterizado no pecado de rebelião, porque está fazendo o contrário. Quem conhece essa palavra não deve escolher outra opção, outra direção, não deve trilhar o atalho. Qualquer caminho, qualquer outro caminho é atalho. E o atalho, às vezes, parece que faz com que alguém chegue antes. Mas às vezes as piores emboscadas estão nos atalhos. Às vezes os piores perigos estão quando alguém tenta encurtar caminhos. Siga isso aqui, ainda que pareça ser um caminho distante, ainda que pareça muitas vezes ser um caminho difícil. Os caminhos de Deus estão aqui. E às vezes são caminhos aparentemente difíceis de andarmos. Às vezes é uma tarefa acima de nossas forças, dos nossos limites, como foi para Moisés, falar a Faraó. Ele mesmo disse, assim diz o Senhor, eu não sei falar, meu Deus. Moisés tinha razão de dizer a Deus que não queria ir porque não sabia o que dizer. Tinha. Eu não sei falar, justamente Moisés. Eita mistério, ó a revelação, ó a revelação, ó a revelação. Moisés, eu sei que você não sabe falar, mas você não vai falar o que você sabe. Você não vai falar, Moisés, não é o que você poderia saber falar. Você não vai chegar lá dizendo o que você sabe. Você vai lá dizendo o que eu disse. Você não vai falar nada. Na verdade, Moisés, você não vai falar nada. Quem vai falar sou eu. Você só vai abrir a boca e dizer que eu falei. Eu uso a palavra de Deus nesta hora, meu irmão e minha irmã, para dizer a você, pelo poder que há no sangue de Jesus, as tuas forças são pequenas diante dessa luta, então a luta vai desabar por causa simplesmente do que Deus falou. Toda arma forjada contra a tua vida, toda arma forjada está debaixo do que Deus falou. E o que Deus falou é que essa arma contra você não prospera. E agora, tendo trazido essa palavra desta hora, eu quero orar pela sua vida. Quantos necessitam de oração? Levantem suas mãos e digam, eu necessito. Quem necessita de oração, levante sua mão e diga, eu necessito. Quem crê que Deus bradou, diga, eu creio. Faço 3 perguntas e já vou para a oração. E dou informação. Primeira pergunta, quer aceitar Jesus agora? Porque Jesus te chama. Quer voltar para Jesus porque Jesus te convida? Se você quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus,
é fácil. Coloque suas mãos em cima do seu coração, ou que seja somente uma mão, e olha para mim. E repita o que eu falar. Digam comigo: Senhor Jesus, por causa da tua palavra, eu entrego minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, escreva o meu nome no teu livro. Eu quero andar contigo a partir de hoje. Você falou isso? Pronto. Então você já é crente em Jesus agora. Você está crente em Jesus agora. O que é que você vai fazer agora? Está vendo o meu telefone aí, gravado aí embaixo no seu vídeo? Você vai mandar uma mensagem para meu celular assim que a live terminar. Aí você vai dizer: bispo, eu aceitei Jesus. Eu me chamo fulano de tal. Agora eu tenho uma outra pergunta. Você deseja fazer um voto com Deus nesta noite de sábado, para que até o dia 10 do mês que vem, você deposite uma oferta na conta dessa igreja, nessa conta que está aí embaixo? Você deseja fazer um voto? Vale a pena você mandar essa oferta? Para eu manter essa live no ar? Para eu continuar pregando aqui? Com essa qualidade de som e de imagem para você? Vale a pena? Se não valer, não faz nada aí não. Estou falando para você mesmo, porque eu estou falando com gente que Deus está tocando agora e está resistindo, viu? Deus tem te dado condição financeira, tem sustentado sua casa, e você nem tem se tocado que para levar essa live ao ar precisa de dinheiro para pagar energia, para internet, pagar internet, para manter esses equipamentos funcionando, viu? É muito dinheiro, mas tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. E se entende, faz que não entende. Então você que tem condição de mandar uma oferta, sabe como é que você não manda? Você não manda se você não quer obedecer o assim diz o Senhor. Porque o Senhor manda que o povo de Deus lhe tragam oferta. Está escrito na Bíblia. Lhe tragam oferta. Então se você não mandar, você é um desobediente. Você não tem nada com a palavra. A menos que você não pudesse, mas tem muita gente me assistindo que pode. Pode mandar. Baseado no assim diz o Senhor, que diz que se você der, o Senhor te recompensará. Baseado no que está nessa palavra, que está escrito, que se você der, Deus te recompensará. Você deseja fazer o voto com Deus agora, de mandar uma oferta conforme tuas forças, até o dia 10 do mês que vem, depositar na conta dessa igreja? Deseja? Amém. Então, você vai colocar a mão em cima do seu coração e vai confessar comigo. Confesse comigo. Por causa da palavra, por causa do que Deus falou, eu faço um voto agora de enviar uma oferta de amor para o ministério do Bispo Amaro. Em nome de Jesus. Amém. Você fez o voto? Fez, pronto. Assim que terminar a live, você manda dizer para o meu WhatsApp pessoal: bispo, eu fiz o voto. Me mande o número da conta. Pronto. Esse número aí, se você não pegou, eu mando para você. Você vai fazer isso depois que a live terminar. Você me entendeu? Você compreendeu? Amém. Pronto. Estou aguardando o seu contato assim que a live terminar. Agora, antes da oração, ainda digo a você, eu quero lhe ver amanhã na casa de Deus, aqui em Brejo Santo. Ou às 9 da manhã, ou 5 da tarde, ou 7 da noite. Agora nós vamos orar ao Deus vivo agora. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço pela Tua palavra. Eu agradeço pelo assim diz o Senhor. Eu agradeço pela unção do Teu Espírito. Eu te agradeço pela Tua bênção sobre minha vida. Eu te agradeço porque o Senhor é o Deus da revelação em Tua palavra. Eu profetizo a Tua bênção sobre aqueles que amam o que o Senhor fala. Eu te agradeço pelo Teu Espírito que não me deixa enganado.
E eu profetizo a tua bênção sobre todos que ouviram a tua palavra nesta noite. Profetizo a cura por causa do que tua palavra diz. Profetizo o emprego por causa do que tua palavra diz. Profetizo o casamento por causa do que tua palavra diz. Eu profetizo a casa própria por causa do que o Senhor diz. Eu profetizo vitória sobre a doença e sobre todo inimigo, todo o poder de Satanás por causa do que tua palavra diz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Deixa eu lhe dar a bênção apostólica agora. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus.